Galerinha do 8º ano, eu estou aqui para iniciar, para vocês a aula de redação, onde eu vou estar falando um pouco sobre o romance da unidade, O Chamado do Monstro. Eu vou estar aqui resumindo um pouco sobre a obra, falando um pouco sobre a obra, para poder ajudar vocês a produzirem a ficha técnica. Para quem não tem o livro, ficar mais fácil. Para quem tem, vai aqui, só me acompanhar, vendo esse resumo e se aprofundar mais. O Chamado do Monstro, é uma obra muito interessante, onde o autor, fala muito sobre a vida de um personagem chamado Connor. Traz todas as dificuldades dele, nesse passar aí do tempo que ele vive, passa bastante drama. Então esse autor tá trazendo todo esse drama desse personagem, Connor, que vocês vão estar vendo de acordo com o resumo que eu vou estar falando aqui. É uma obra, é um livro de Patrick Ness, baseado em uma ideia original de Steven Dart, e ele fala, vou mostrar aqui a sinopse: a escuridão, o vento, os gritos, os olhos estatelados, a respiração intercortada, é o pesadelo de novo, como em quase todas as noites depois que a mãe de Connor ficou doente. A escuridão, o vento e os gritos, e o despertar no mesmo ponto antes de chegar ao fim, tudo é tão aterrorizante que Connor não se mostra nem um pouco assombrado quando uma árvore próxima à sua casa, um imponente teixo, transforma-se em um monstro. Além disso, ele precisa lidar com coisas mais urgentes e graves: o reinício dos tratamentos contra o câncer, aos quais sua mãe terá que se submeter, a vinda da avó para ajudá-los, a permanente ausência do pai desde que foi morar com a nova família, e a pesada perseguição na escola, da qual é vítima quase todos os dias. Entendeu? Então aqui foi um pouco aqui falando sobre, um trecho do romance, do que se passa na obra. E é bom lembrar que esse livro, ele foi iniciado, essa obra, por Steven Dart, mas infelizmente, ela morreu. Ela foi morta pelo câncer em 2007, e ela não teve, tempo de terminar essa obra. Aí Patrick Ness recebeu a proposta de desenvolver a trama. Então, por isso que ele coloca aqui o pensamento dele nesse trecho. Porque assim que ela faleceu, ela não conseguiu terminar essa obra. Então, ele teve que dar o desenvolver para poder concluir. Aí, antes de ele começar, aí ele fala um pouco, da leitura que ele teve. Então, ele bota aqui o pensamento dele. Tudo que eu sabia desse livro antes de começá-lo era que, aparentemente, ele fazia muitas pessoas chorarem ao ler. Não só me incluí nesse grupo, como tive uma ótima surpresa com a bonita narrativa, um exemplo maravilhoso de literatura infantil. Foi o pensamento dele, quando ele começou a ler, porque ele tinha que ler para poder dar continuidade. Aí vamos falar um pouco desse autor. O autor Patrick Ness se baseou na
ideia de Siobhan Dart, escritora vítima de câncer que faleceu em 2007 antes de poder terminar o livro. Então, vamos agora falar um pouco sobre a obra. A obra começa quando Connor, um garoto de 13 anos, é acordado no meio da noite por um monstro incomum, um teixo que ganha vida e desce da colina perto de sua casa, onde normalmente fica. Apesar do tamanho e da voz poderosa do teixo, que chama Connor pelo nome, o menino não se assusta com o monstro. Isso porque o menino tem pesadelos com coisas piores, tão terríveis que não admite nem para si mesmo, nem para o monstro, e que o leitor, portanto, também desconhece. Apesar de o garoto tentar se convencer de que tudo não passou de um sonho, o monstro não apenas retorna, como passa a lhe contar histórias. Connor tenta encontrar um sentido para aqueles relatos em meio aos problemas pessoais que enfrenta. O principal deles é a luta que sua mãe, debilitada, tratava contra o câncer. A doença dela, por sua vez, cria problemas para Connor na escola, onde ele é atormentado por um grupo de alunos, assim como pelos olhares compassivos que recebe de alunos e professores e que não suporta. Para piorar, sua avó, que em sua opinião não é como uma avó deveria ser, vem passar um tempo com ele e a mãe, o que Connor insiste não ser necessário. A família de Connor não é perfeita e por esse motivo parece normal, verdadeira. O pai mudou de continente e tem uma nova família. A avó é uma senhora moderna, diferente das avós de todos os conhecidos de Connor. E não se dá nada bem com o pai do menino. Enquanto os sentimentos do pai são tanto misteriosos, ele não é exatamente dedicado à primeira mulher ou ao filho. O autor não deixou de mostrar o sofrimento da avó, que assiste à deterioração da filha e tenta lidar com um neto que não a entende mais, com quem precisará conviver. Ao longo do livro fica claro que, apesar da confiança aparente da mãe em um novo tratamento, sua situação está piorando. Desde o início, já sabendo onde essa história vai terminar, mesmo assim, o que vale é a trajetória de Connor para aceitar a realidade e lidar com os próprios sentimentos em relação à morte da mãe. Como ocorre em muitos livros, o que vale não é o final, uma revelação bombástica ou surpresa. Apesar de sabermos o que vai acontecer, vale a pena ler a obra para passar por essa jornada com o personagem. Apesar de a premissa do livro conter um texto que ganha vida, as dificuldades e sentimentos de Connor são profundamente verossímeis e tocantes. A princípio, os sentimentos reprimidos do garoto se exprimem por meio de seus sonhos secretos, mas eventualmente começam a ser externados em surtos de raiva e violência. O isolamento sentido por ele em relação às outras crianças e sua vontade de ser punido pelo seu comportamento, o que é, em última instância, a vontade de ser um garoto normal, como era antes de a mãe adoecer.
são sentimentos particularmente bem apresentados. As 3 histórias que o monstro conta a Connor, por fim, são belos exemplos de fábulas com finais inesperados, que brincam com lugares comuns e arquétipos para sugerir reflexões interessantes, qualquer que seja a idade do leitor. Vale a pena destacar as maravilhosas ilustrações de Jim Kay, envolventes preto e branco, invocam um clima onírico e de medo, refletindo a mente conturbada de Connor. O Chamado do Monstro é um livro bonito, ao mesmo tempo triste e inspirador. Uma obra para crianças, mas que consegue tratar de pesadelos da vida real sem perder a poesia. Aí, no livro tem umas citações, né? Bem interessantes que chamam a atenção. Citações preferidas que tem lá no livro. Mesmo que andasse e falasse, mesmo que fosse maior que a casa dele e pudesse engoli-lo de uma vez, o monstro ainda era, no final das contas, apenas um teixo. Histórias são coisas selvagens, disse o monstro. Quando você as deixa à solta, quem sabe os estragos que podem causar? Você acha que conto histórias para te ensinar lições? Disse o monstro. Acha que saí do tempo e da própria terra para te ensinar uma lição sobre gentileza? Então aqui foi um pouco, né, da história, né, de Connor, né? Um pouco do resumo dessa história aqui, né, que é muito triste. Connor passa por muitas dificuldades, tem a doença da mãe, né, que tá de câncer, a mãe vem a falecer, o pai que saiu de casa, foi morar com outra família, então ele já também era perseguido no colégio, então são vários problemas que ele enfrentava, entendeu? E tinha os pesadelos e tudo, e ele encontrou, né, essa árvore que vira um monstro, mas que fica o tempo todo conversando com ele. Então, o autor Patrick Ness, né, nasceu na Virgínia, Estados Unidos, em 1971 e vive em Londres. Considerado uma das vozes mais talentosas da literatura inglesa contemporânea para jovens adultos. Ganhou inúmeros prêmios. Então, ele sempre, né, ele deu continuidade a esse romance devido à morte de Chivamn Dart, né? Vamos falar um pouco dela, né? Então, Chivamn Dart nasceu em Londres em 1960. Foi o convite para escrever um conto que a iniciou como autora. Fez 4 livros, 2 dos quais publicados depois de sua precoce morte, aos 47 anos. Amada pelos leitores e reconhecida pela crítica, foi a primeira autora a receber postumamente a Carnegie Medal em 2009. Então, esse é o romance O Chamado do Monstro que eu trouxe para vocês aqui, né, para mostrar um pouco da vida de Connor e ajudar vocês a prepararem a ficha técnica e também responder as questões. Eu fiz uma atividade aqui baseada no romance, onde vocês vão estar copiando no caderno e respondendo. Temos aqui, né, atividade sobre o romance, né, O Chamado do Monstro. O que mais chamou a sua atenção na leitura da obra? 2. Na verdade, aqui é 2, mas é 2. O segundo, como você se sentiria se vivesse as situações vividas por Connor? 3. Connor sofria de quê? E 4. Quais eram os maiores temores de Connor? Vamos consertar aqui, né? Porque eu me atrapalhei na sequência. Aí vocês vão, né,
tudo rapidinho. Aqui é o 2, né? Aí eu vou passar aqui pra ficar tudo organizadinho. 3. Desculpa, gente, mas isso acontece. 4. Agora tudo bem, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Obrigada aí. Então, vocês vão estar fazendo essa atividade que tá aqui do romance, entendeu? E espero que vocês tenham entendido o meu resumo aqui do romance pra vocês, minha explicação. Espero que vocês tenham entendido e façam aí a ficha técnica de vocês a respeito desse romance. E seguindo a sequência, né, da ficha técnica, é importante lembrar que temos a capa, né, com o nome do autor, o nome da obra, né, desse romance, né, O Chamado do Monstro. E tem também os personagens principais e as características, depois personagens secundários e suas características, resumo da obra, que vocês vão reescrever, partes importantes, né, do livro, e resumo crítico, que é sobre o que você entendeu, né, da obra, e as considerações finais, que vocês vão colocar seu nome, meu nome, o nome do colégio, a turma, a disciplina, e vai finalizando a sua ficha técnica. Bom, gente, por hoje é só. Espero que você tenha gostado, né, dessa minha aula de hoje sobre o romance, entendeu? No próximo vídeo, depois a gente vai estar dando outras coisas sobre, né, redação. Então, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um conselho que eu dou: não saiam de casa, faça todas as suas atividades que eu estou mandando, que quando retornarmos eu vou ver caderno por caderno, entendeu? Para poder avaliar. Então, é importante que vocês fiquem e escrevam tudo no caderno, entendeu? Então, beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, obrigada!